Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5. Vamos ler os versículos 16, 17 e 18. A palavra de Deus nos ensina o seguinte: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Queremos, ó Deus Santo, nessa manhã pedir a Tua orientação. Continua falando aos nossos corações. Pai, nós pedimos tudo em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu li esse versículo alguns meses atrás e passei a observá-lo que Paulo escreve de uma forma maravilhosa essa carta. E por isso eu até propus o tema Um Viver Espiritual Saudável. As cartas aos Tessalonicenses foram escritas pelo apóstolo por volta de 51 depois de Cristo. E o tema central é o retorno de Cristo, a parousia e a santificação prática. Paulo encoraja a igreja a perseverar em meio às perseguições e a viver de maneira santa e responsável diante de Deus. Enquanto a igreja deveria aguardar a segunda volta de Jesus. O comentário dessa carta pode ser dividido por cartas, destacando os pontos principais de cada capítulo para a leitura. A primeira carta é um misto de encorajamento, de elogio, de ensinos teológicos. O capítulo 1 ao 3, Paulo coloca aqui agradecimento e coragem. Ele elogia a fé, o amor, o testemunho exemplar dos Tessalonicenses. Ele os lembra do zelo com que o evangelho foi pregado a eles e expressa um alívio e alegria ao saber que eles continuam firmes, mesmo enfrentando forte oposição. No capítulo 4, Paulo vai falar da santificação e da esperança do arrebatamento. Paulo exorta a igreja a viver em pureza e santidade. Ele introduz o consolo a respeito dos cristãos que já morreram. Estava vindo de ônibus e comecei a pensar nos irmãos que já partiram. O recente nosso irmão presbítero Jorge, e outros irmãos que já partiram. Então Paulo começa a orientar a igreja para que eles não se entristecessem com aquelas pessoas que morreram. E ele garante que na volta de Cristo os mortos ressuscitarão primeiro e em seguida os vivos serão arrebatados para encontrar o Senhor dos ares. No capítulo 5, Paulo vai falar de vigilância a respeito da segunda volta de Cristo. E o apóstolo compara a vinda de Jesus aqui usando uma metáfora, usando o ladrão de noite. Então ele exorta os crentes a serem sóbrios, a estarem atentos, porque a vinda do Senhor é inesperada. Então Paulo orienta a igreja nesse sentido. Paulo também termina a carta com uma exortação prática para a vida comunitária, como o famoso encorajamento. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, deem graças em todas as circunstâncias. Vejamos as exortações de Paulo para um viver espiritual saudável.
Em primeiro lugar, um viver saudável deve ser um viver de alegria, uma alegria constante, diz o apóstolo Paulo. O verso 16 diz: regozijai-vos sempre no Senhor. Aqui é interessante que é uma alegria em forma de louvor. O salmista, no Salmo 34, verso 1, ele diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Regozijai-vos no Senhor. Isso significa, irmãos, alegrar-se profundamente, exaltar, encontrar contentamento no Deus Altíssimo. Mais do que um sentimento passageiro, é uma atitude de confiança incondicional, é um estado de ânimo, de paz interior, que independe das circunstâncias externas ou das adversidades do momento. Nós podemos observar isso nos Salmos. Quando olhamos para o Salmo de número 100, nós vamos observar o salmista falando dessa alegria, desse louvor constante ao Senhor, a ponto de o salmista dizer: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, e dele somos. Somos o seu povo, rebanho do seu pastoreio. Isso nos leva, irmãos, a ver a segunda coisa, ou a segunda exortação de Paulo para um viver espiritual saudável, que é dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Isso é muito desafiador. Dar graças a Deus em todas as circunstâncias. Isso é muito desafiador, meus irmãos. Existem, irmãos, circunstâncias difíceis de superar. O exemplo, a história por trás do hino 108. Quem ouve as maravilhas, as palavras desse hino, muitas vezes não conhece a história de quem a escreveu. Esse lindo hino de conforto, de consolo, foi escrito num momento extremamente difícil da vida do seu autor, Horatius Getz Spamforth. Horatius nasceu no dia 20 de outubro de 1828, em Chicago. Presbiteriano dedicado, era um homem bem-sucedido, advogado, empresário do ramo imobiliário da década de 1860, casado com Anna Spamforth. Ele tinha 5 filhos, 4 mulheres e um homem. Ele foi professor de jurisprudência médica na Universidade de Linde. Serviu como diretor de um seminário teológico presbiteriano. Mas em outubro de 1871, os bens da família foram quase todos destruídos no famoso e desastroso grande incêndio de Chicago. Esse incêndio durou 2 dias, matou entre 200 a 300 pessoas, destruiu 17.450 casas, deixou 100.000 pessoas desabrigadas e cerca de 200 milhões de dólares de prejuízos materiais. Mas em 1873, ainda se reerguendo financeiramente e atendendo sugestão médica de levar sua esposa Ana, que estava com a saúde bastante debilitada, para viajar, Spamforth resolveu passar férias com a sua família na Europa, querendo aproveitar que seu amigo evangelista Dr. Moody estaria pregando em uma região da Inglaterra no outono.
Em novembro daquele ano, a senhora Spanford tomou o navio francês Villard du Havre, juntamente com suas 4 filhas, Dorothy, Mary, Barnaby e Baby May. O senhor Spanford não pôde seguir no mesmo navio devido a compromissos de trabalho, mas havia combinado de encontrá-las na França. A viagem se encaminhava tranquila. No entanto, no dia 22 de novembro de 1873, durante a noite, enquanto todos os passageiros dormiam, o navio francês se chocou com o navio inglês e logo começou a afundar. A senhora Spanford reuniu suas 4 filhas e as 5 se ajoelharam, pedindo que Deus a salvasse, se assim fosse a sua vontade, mas se não, que as preparassem para morrer. À medida que a água subia, mais e mais, dentro do navio, uma a uma, as suas queridas filhas foram arrancadas dos seus braços, perecendo diante dos seus olhos. Menos de 30 minutos depois da colisão, o navio já havia afundado. 226 passageiros morreram. Foi o pior desastre na história naval até o naufrágio do Titanic, 40 anos depois. A senhora Spanford, porém, foi milagrosamente poupada e salva. E mais tarde, um tripulante de outro navio a encontrou flutuando na água. Mas as 4 filhas estavam mortas. A senhora Spanford enviou para seu marido um telegrama com apenas 2 palavras: salva, sozinha. Spanford então viajou para a Inglaterra e, mesmo em um momento de profunda dor e tristeza, ao passar pelo local da morte de suas filhas, ele então compôs este belo hino, que até hoje é cantada nas igrejas históricas reformadas presbiterianas. Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus. Feliz com Jesus, meu Senhor. E a segunda estrofe: embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz serei com Jesus. Spanford, em seu momento de grande provação, de grande tristeza, de grande tribulação, ele buscou consolo, ele buscou refúgio em Deus. Meus amados irmãos, nós sabemos das dificuldades, dos problemas que enfrentamos. Muitas vezes ouvimos e cantamos agora de pouco o hino à bondade de Deus. Há 2 metáforas aqui que precisamos entender. O cantor diz: tua doce voz me guia em meio ao fogo. Depois ele diz: na escuridão tua presença me consola. É uma metáfora que devemos entender. O fogo, a escuridão. Muitas vezes nós passamos por essas dificuldades, por esses problemas da vida, nos entristecemos, choramos, mas é preciso fazer como Spanford: sou feliz com Jesus, meu Senhor. Sou feliz com meu Salvador, mesmo que as coisas não deem certa
o Senhor é bondoso para conosco. A confiança, a disposição para com Deus em nossas dificuldades, devemos entender que Deus cuida, que Deus está conosco. Nós observamos a presença do Senhor, muitas vezes, nas nossas angústias, nas nossas dificuldades, nos nossos problemas. Devemos entender que o nosso Deus é maior do que todos eles juntos. Grande é o Senhor, bondoso é o Senhor para conosco. Às vezes os nossos problemas são tão pequenos, comparadas à tragédia que esse homem de Deus sofreu. E é por isso que Paulo coloca aqui no verso 18, Paulo ensina a igreja que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Para um viver espiritual saudável, meus irmãos, Paulo coloca em último lugar, e nós queremos passar para os irmãos nessa manhã, a terceira e última exortação de Paulo é a prática constante da oração. No verso 17 ele diz, orem constantemente. E é interessante, meus irmãos, pararmos para refletir um pouco sobre essas três coisas e essa final, orem constantemente. O Salmo 116, versos 1 a 3, o salmista diz, amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque se inclinou para mim os ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Paulo está falando de um orar sem cessar. Um espírito de constante oração deve exalar da vida cristã. A conexão com o céu nunca deve ser quebrada. É interessante que quando se fala de oração, nós devemos ouvir o Senhor Jesus. Lá em Lucas capítulo 18, versos 1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Orar sem cessar. Isso não significa que devemos passar todo o nosso tempo de joelhos, mas sim que devemos manter uma atitude de constante comunicação com Deus, levando a Ele as nossas preocupações. Devemos também ter um coração agradecido. Devemos estar sempre louvando ao Senhor porque somos seus filhos. E no fazermos isso, estaremos fortalecendo nosso relacionamento com Deus. E permitindo que Ele guie as nossas vidas. Se pararmos para pensar um pouco, de louvarmos a Deus em qualquer circunstância, nós olhamos para o Salmo 23, não é verdade? Há um versículo lá nesse Salmo 23, que o salmista diz, mesmo andando pelo vale da sombra da morte, não terei medo nenhum, porque o Senhor é o meu bom pastor. Seja grato em todas as situações. A gratidão é uma atitude poderosa que pode transformar nossa perspectiva e nos ajudar a enxergar todas as bênçãos de Deus em nossa vida. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às tristezas, mesmo em meio aos problemas que estamos passando, o Senhor é bondoso para conosco. E a prática da gratidão nos permite reconhecer a bondade de Deus e fortalecer a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. Quando falamos em oração, buscamos exemplos na Bíblia. Você vai ler o livro de Daniel, você vai ver que há um jovem de oração constante. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao Senhor.
E os seus inimigos não podiam achar nenhum problema, nenhuma dificuldade na vida de Daniel, porque ele era um jovem íntegro a Deus. De manhã, ao meio-dia e ao pôr do sol, lá estava Daniel, aquele jovem, em oração. Quando os problemas vieram, quando o rei Dario assina as Escrituras para que não se adorasse nenhum Deus a não ser o rei, diz lá o capítulo 6 de Daniel que ele sobe na sua casa, numa parte alta, ali coloca-se de joelho e ora ao Senhor. E quando ele é lançado na cova do leão, Deus permitiu essa dificuldade para mostrar que Ele é soberano em todas as coisas. E Ele fecha a boca do leão para que nada pudesse ter, nada Daniel pudesse sofrer. E Dario chega de manhã ali e consigo mesmo pensa, será que o Deus de Daniel pôde livrá-lo? E ele grita, sim, sim, ó rei, o meu Deus, o Deus que eu sirvo, me livrou. O Deus Daniel é o nosso Deus. Ele está conosco presente, Ele está no nosso coração, Ele nos ajuda no meio da dificuldade. Quando os nossos problemas surgem, devemos, em oração, falar a esse Deus maravilhoso que é maior do que todos os nossos problemas. Seja problema financeiro, seja problema de saúde, seja problemas na família, no seio da família, no emprego, o nosso Deus está conosco e a nossa vitória em Cristo Jesus é certa. Que Ele nos abençoe e que possamos aplicar, irmãos, essas 3 ações práticas em nossa vida e estaremos vivendo de acordo com a vontade de Deus, experimentando a plenitude da vida em Cristo Jesus. Que a prática da gratidão, do louvor e da oração seja constante na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja, para a glória daquele que é Senhor de todos. Amém.